E aí, galera? Está começando! Mais um programa Sou Casa Jovem, eu sou o pastor Giba. E eu sou a pastora Ari. Então, roda a vinheta. E no programa de hoje nós vamos falar um tema super interessante que é, Giba? Como lidar com a procrastinação? Esse nome é até meio complexo, difícil. Primeiro exercício assim desse programa. Pega esse nome, procrastinação. E repita aqui comigo. Vamos lá. Eu não ia falar isso, mas vai. Repita, vai. Procrastinação. Pega esse... Ah, meu Deus do céu. Ó, te aquieta aí, vamos lá, vai dar certo. O programa de hoje, esse tema aí, pega aí procrastinação e já joga no Google. E pesquisa o que isso quer dizer, primeiramente, para você ter, né, a certeza que a gente está falando, está no ritmo certo. Mas, gente, como lidar com a procrastinação? Ou seja, como lidar como, amanhã eu faço. Deixa para depois. Não tem tanta pressa. Não. Ó, é verdade que cada vez mais nós estamos com muitas coisas para fazer, muitas coisas para lidar. Temos muitas coisas todos os dias, muitas. Então, pela manhã nós acordamos e muitas vezes nós já sabemos de a maioria das coisas que precisa ser feita durante o dia. Mas cabe a nós tomarmos essas decisões de o que fazer, como fazer e se fazer. Então, esse se fazer é como lidar com a procrastinação. Ou seja, eu vou decidir, eu vou fazer, eu já vou matar isso aí, já vou resolver e vamos para outra. Porque cada vez mais a gente vai deixando para amanhã. E o amanhã, e vai que acumulando, gente, que nunca chega. E é uma coisa interessante, então, para a gente pensar. Por que nós procrastinamos, então, Giba? Muitas vezes, gente, vocês sabiam que nós procrastinamos pelo medo de lidar com as emoções e com as frustrações que aquela atividade pode trazer a nós. Então, um medo faz com que eu já antecipe essa sensação de que eu posso me frustrar nessa situação. Então, é melhor eu evitar essa situação para não haver a frustração. Eu não fazer, mas isso é um coração fraco que não sabe lidar com a frustração. E aí entra um outro ponto, porque isso é uma idealização, uma fantasia da nossa mente. Sabe por quê, Giba? Por quê, Ariane? Por exemplo, eu tenho medo de me frustrar, eu tenho medo de fracassar nessa atividade, então faz com que eu empurre ela com a barriga, como a gente diz popularmente. Só que o fato de eu procrastinar, depois vem um outro tipo de frustração, que é quando você viu que você não fez aquela atividade e vai ter que fazer de forma, às vezes, rápida e urgente. E aí vem a frustração de não ter feito. Antes era importante, mas por não fazer e procrastinar, ela se torna urgente. Gente, observa comigo, e agora nessa câmera aqui, a minha. Essa aqui mesmo, isso. Homem é complicado. O homem, ele vai só no médico quando já está quase morrendo. Procrastina Ele total. procrastina a vida inteira. A saúde. Então ele vai no médico quando está quase morrendo, quando já tem que ir direto já para o cemitério. Porque procrastina, às vezes é uma dorzinha, é uma coisa tão simples e pode ser resolvida. Mas o homem, o que acontece? Normalmente eu falo do homem, né? O homem normalmente tem medo. O medo de ir no médico, o medo de ouvir uma notícia complicada, o medo de lidar, na realidade, pensar, mas e será que eu tenho alguma coisa? Ô, meu amigo, vai no médico, vai descobrir, vamos lidar com isso. Se aí, tem, vamos lidar com a cura, vamos, né? Nós cremos num Senhor que cura, que milagre. Então, assim, esse medo... Não, Fala. Eu vou me contar, senão coitado dos homens aqui, né? Não, gente, uma coisa que a gente tem que pensar aqui, o que acontece? Muitas vezes a gente procrastina por essa dificuldade de avaliar as consequências de forma real e a longo prazo. Boa. Ou seja, eu acho que a procrastinação, ela traz um alívio momentâneo, que é a tendência que todos nós temos de procurar
fazer coisas que nos dão respostas imediatas. Então, geralmente, se você tem uma atividade que talvez pareça muito difícil de ser feita, ela é a que você vai tender a procrastinar. E aquelas que vão te dar as respostas imediatas é a tendência de você fazer mais rapidamente. Só que isso vira um vício. Se eu começo a procrastinar, talvez, as atividades que são mais difíceis, eu começo a me viciar em deixar para depois e até mesmo, às vezes, aquelas situações que eu posso resolver em 2 minutos, eu estou procrastinando. O procrastinar, na verdade, está ligado com a questão de eu não quero me frustrar. Eu não quero. E o medo, né? Que é o medo da... Eu não quero me frustrar, eu não quero arriscar, eu não quero exercer o novo, viver o novo. Então eu procrastino, eu deixo. Eu não quero entrar num relacionamento para não ter medo de me frustrar, então eu vou procrastinando. Eu não quero arriscar conhecer uma nova profissão porque eu tenho medo de me frustrar, eu tenho... que lidar com essa lidar situação. Com tudo isso, e gente. aí, entrando nisso de como lidar, porque a gente falou de procrastinação, né, Giba? Agora a gente vai falar como lidar com a procrastinação. Pois é, isso aí que me vem na minha cabeça, Ari. Porque hoje em dia, gente, se tem um povo que procrastina, é o adolescente e o jovem. E é interessante Ele procrastina a gente avaliar muito. isso. Avalia, vai. Então, assim, uma das coisas que a gente vai trabalhar alguns pontos para você pensar aqui, que é fazer uma lista realista das atividades. Porque às vezes a gente faz, né, Giba, uma lista que não é verdadeira. Você tem 24 horas no seu dia, tirando, vamos dizer, os 8 que você tem que dormir. E aí você faz uma lista que você teria que ter 36 horas no seu dia para fazer. É luxuoso dormir 8 horas, né, gente? Mas é o gente? essencial, tá bom? Não, estou falando aqui o ideal para a nossa mente descansar. Então, assim, muitas vezes você está fazendo uma lista que não é real. Então, avalie o seu tempo e avalie as coisas que você tem que fazer. Ponto 2. Entenda o sentido da tarefa. Entenda o sentido da tarefa. Por que eu tenho que fazer essa tarefa? O que ela vai me proporcionar? O que é minha prioridade? Eu tenho que colocar isso na minha mente. O que é prioridade? É prioridade eu estudar para a prova amanhã, porque tem uma prova, tem um vestibular amanhã. Então é prioridade, vestibular não, uma prova na faculdade amanhã. Então eu preciso estudar. Mas se eu procrastinar, se eu deixar para estudar em cima da hora, então eu não vou ir bem. Só que isso era prioridade e acaba se tornando uma urgência. Então, preste bem atenção nisso. Terceiro ponto, evite distrações. O celular é uma das distrações que nos levam muitas vezes a não fazer as nossas tarefas. Gente, tem algo muito interessante no Instagram que você limita o tempo, e até mesmo nos smartphones, você limita o tempo do aplicativo. Então você configura, né, e bloqueia. Chegou a 30 minutos de uso por dia, o que já é muito, bloqueia. Então, gente, mas a gente quer comentar mais aqui, mas vai ser para um próximo programa. Então, nós começamos a falar sobre procrastinação e no próximo programa nós vamos continuar. Como que você vai lidar? Você, de repente, evitar gente, eu não sei como lidar com a procrastinação, eu conheço pessoas que também. Então, no próximo programa, você fica ligado que a gente vai continuar dando dicas aqui. Então, antes de a gente encerrar, eu quero só te dar uma dica, gente. Nós temos o livro. Não procrastina, compra o livro. Não procrastina, compra esse livro. Orar, Namorar, Noivar. Tá lá no site do soucasajovem.com.br e também na Seara Livraria, de forma presencial, e também lá no site você pode estar adquirindo este livro. Tá bom, gente? Então, um grande beijo. Gente, até a próxima. Tchau, gente. Tchau.